Olá, meus prezados, sou o professor Manuel Salles, vamos trabalhar hoje com a nossa disciplina de ensino religioso. Então, fazendo aí uma revisão do que a gente já estudou, do que já foi falado aí nos outros vídeos. Nosso tema de hoje, resumindo tudo, vamos falar sobre a dimensão ética e religiosa e a cultura dos valores. Então, o que é um valor? O que nós entendemos como riqueza, como bens, aquilo que é valoroso para a gente. Então, vamos pelo dicionário. Segundo o dicionário da Unesp, que está aqui do nosso lado, deixa eu mostrar aqui para vocês esse bichinho aqui desse tamanho, do Francisco Borba. Ele diz o seguinte, que o valor é um conjunto de princípios ou preceitos aceitos por um indivíduo ou por uma comunidade. São bens, são riquezas. Então, olha que interessante. Então, um conjunto de princípios aceitos por uma comunidade. Então, tudo aquilo que uma comunidade entende como riqueza, como bens, como algo importante para aquele grupo cultural. Então, o valor, os valores, sejam valores materiais, sejam valores não materiais, eles têm muito a ver com a cultura a qual se está inserido. Então, os valores também têm a ver com as escolhas. Então, os valores e as escolhas estão muito próximos, Então, a gente precisa escolher esses valores a qual nós tendenciamos ou nós podemos aí desenvolver e trabalhar em relação a ele. Então, quando decidimos fazer algo, estamos realizando, então, uma escolha. Então, mas o que são esses valores humanos, então? Manifestamos certa preferência por uma coisa em vez de outra, evocamos, então, certos motivos para justificar as nossas decisões. Então, conforme o nosso gosto, conforme as nossas opções, nós vamos aí moldando, vamos evocando, as nossas decisões. Então, eu posso escolher aquilo que eu quero, conforme aquilo que me interessa. Então, isso inclusive na religião, na questão social, na questão de gênero, em todas as questões que envolvem aí o seu ser humano. Então, os valores da juventude hoje, como é que está essa juventude? O que eles entendem como valores ou contra valores? Então, isso é muito relativo conforme a cultura, como eu falei anteriormente. Então, mas a juventude hoje, ela pretende praticar durante o seu dia a dia, a sua vida, o amor, a alegria, a solidariedade, tentar viver o carinho, ter a vontade de viver, ajudar o próximo, entre outros, são valores que deveriam estar aí moldando, motivando a juventude. Mas nem sempre nós percebemos, nós vemos esses tipos de valores nessa nossa juventude. Muitas vezes a gente vê isso ao contrário, aí a gente vê depressão, aí a gente vê brigas, a gente vê ódio, disputa. Nós vemos também aí as pessoas vivendo muito de aparência, Se cria uma capa, se cria um estereótipo, para se mostrar. Então as redes sociais estão cheias desse tipo, de personalidade. Então as pessoas acabam agregando outros valores que no fundo só desagregam valores, metaforicamente falando. Então, na verdade, pensam que estão enaltecendo, mas na verdade não estão. Então, aí a gente pode citar então os contravalores. Quais são os contravalores? Temos aquilo que a juventude não deveria praticar, por exemplo, excessos de fumo no geral, seja pouco, seja muito, não faz bem para a saúde, o uso de drogas, que não preciso nem comentar muito sobre isso, excesso de bebidas alcoólicas, as brigas, as invejas, outras tantas coisas ruins aí, as festas desenfreadas, tudo isso prejudica o ser humano no tocante aos seus valores enquanto construção humana, quanto questões religiosas, e em todas aquelas dimensões biológicas e não biológicas nas questões humanas que desenvolve aí então o ser humano. Então é interessante a juventude refletir, pensar nesses contravalores e nesses valores. Então o que me ajuda a construir, o que me ajuda
a me tornar um ser humano cada vez melhor, nesse vir a ser constante, nessa dialética do mundo, né? E que me faz cada vez ser melhor. Então, muitas vezes, em vez de nós evoluirmos, às vezes nós regredimos porque escolhemos valores, muitas vezes, muito mais maléficos do que benéficos para a nossa vida, para a nossa sociedade. Agora, entrando numa questão religiosa propriamente dito, a família ela é o centro principal de referência que vai além de uma questão religiosa. É lógico que as religiões elas ajudam a moldar, elas norteiam, elas transformam a vida. A gente vê aí, por exemplo, as religiões evangélicas, estou dando um exemplo de muitas religiões, né? A pessoa às vezes tem uma vida com outros contravalores no mundo, perdido, de repente encontra a religião, se transforma, se converte e passa então a ter outros valores que até então ela não tinha e segue então uma religião. Isso é muito importante, isso é muito bom. Mas além de uma questão religiosa, de uma religião propriamente dita, os principais valores nascem com a família. Então a família é a célula que molda o ser humano, o cidadão, para a sociedade. Então os valores que ele vai levar de casa, esses que vão pesar muito mais. Quando a mãe fala assim, olha, não conte mentira para a professora na escola, não pegue o lápis que não é seu do coleguinha, são valores que a pessoa, metaforicamente falando, né, para as pessoas entenderem, carrega isso dentro de si uma vida inteira. Né? Então, especialmente pelas atitudes do pai, atitude da mãe, atitude da família, isso vai moldando, vai gerando, e a pessoa, então, ela vai entendendo aquilo que é o certo, aquilo que é errado, mediante a cultura. Agora, como eu falei, as religiões, elas ajudam o ser humano, no geral, a trilhar melhores caminhos, né, dos bons costumes e dos valores determinados por uma sociedade. Então, ela ajuda a nortear, ela ajuda a indicar, né, quando você vai à missa, que você escuta aí a pregação, o sermão do padre que fala da Bíblia, que vai ali te instruindo ali aquilo que pode, que não pode, aquilo que pode tem benefício, aquilo que não pode tem consequências, tem malefícios, tem um preço que se paga. Você vai no culto, aí na escola dominical, você escuta aí teu pastor, você escuta a sua pregação, então tudo isso também vai te ajudando, somado com aquilo que você já vem carregado dos seus valores familiares. Ah, professor, mas a minha família é toda destrambelhada, a minha família, as pessoas brigam muito, não tem valores culturais, ou não tem nada de importante, eu não entendo. Então, por acaso, se tiver uma família assim, não se preocupe, a religião ela te ajuda também a ir mais além nesse ponto aí da família, embora a base está na família. Isso nada impede você depois reconstruir ou ressignificar, né, aquilo que você entende como certo e como errado. Então as religiões elas são muito importantes nesse sentido, mas elas não são determinantes para que você seja bom ou ruim, até porque ser bom e ruim também está muito relativo à cultura, está muito relativo à sociedade. Algo que pode ser bom para mim pode ser ruim para você, vice-versa e vice-versa, né? Mas enfim, as religiões elas te ajudam a ser uma pessoa melhor, né? E chegando mais além, então agora no campo da fé, ter fé, acreditar em Deus, né? Proferir uma religião, uma religião só vai te ajudar a ser um ser humano mais feliz e mais equilibrado e melhor de si. Então, outra coisa também que nós não podemos abrir mão são de alguns valores universais que não podemos deixar de ter. Vou citar só alguns entre muitos valores universais que nós podemos ter. Por exemplo, a vida. A nossa vida é muito importante. Hoje eu sou professor na escola, né? São meus alunos, eu vejo sempre as pessoas reclamando, professor, eu estou depressiva, eu vou me cortar, eu vou mutilar, eu vou me matar, eu queria morrer, minha mãe não me ajuda, meu pai, enfim, o tempo todo a gente escuta isso, né? Na sala de aula, na escola, fora da escola também. Então, a vida, ela é um valor, assim, imensurável, um valor incalculável, uma riqueza, é o maior patrimônio que você tem. Então, cultivar a vida, né? Ter direito à vida e a vida em plenitude, a vida em dignidade. Isso é muito importante. Nós não podemos abrir mão, nós não temos o direito de tirar a vida do outro e pior ainda da própria vida. Então pensamos bem nisso. Então uma pessoa que tem um valor importante, que segue uma religião, não é legal, não é bom fazer isso tudo. A questão ética
Então, dentro da ética, aquilo que é o certo, o que é errado dentro da minha ética, o que a minha religião me diz, o que a minha mãe me diz, o que a minha família me diz, aquilo que eu entendo que é o correto, o que eu faço quando ninguém está vendo. Então, é essa ética, é esse valor que você tem que carregar dentro disso. Não é fazer para o outro, não é fazer para aparecer, não é ter a máscara, mas a princípio é fazer para você mesmo. Então, eu sou honesto quando eu estou num grupo de pessoas, eu sou honesto quando eu estou sozinho. Se eu achar alguma coisa que não é minha, eu tenho que devolver. Então, enfim, são situações que a gente precisa pensar em relação a isso daí e cultivar essa ética, essa moral a partir daquilo que eu entendo como correto, né? O respeito, nem precisa se falar, a gente vive em sala de aula, às vezes algumas pessoas faltam com respeito com a gente, porém situações pessoais, outras não. A solidariedade, que está tão fora de moda nesses últimos tempos, né? Ninguém quer ajudar o outro, muitas vezes se fala pelo contrário, né? Você tem que ser esperto, você tem que passar a perna, se você é honesto, você é um bobo, então a gente escuta isso, então isso está se perdendo, está se transformando, isso é algo que a gente não poderia deixar de cultivar, a gente não poderia deixar de espalhar, né? De ser solidário, ajudar o outro, tirar de si e dar para o outro, não é dar o que sobra da gente para o outro, é compartilhar mesmo, ser solidário. Né? Se a gente olhar para trás, tem sempre gente pior do que a gente. Se a gente olhar para frente, tem gente melhor do que a gente. E olhar para trás, tem gente pior. Então, a vida é esse ciclo o tempo todo. Hora você está na frente, hora você está atrás. Então, a gente vive intensamente esse momento. Quando a gente para o instante para ajudar aquele que precisa mais do que a gente, né? E quando nós também somos ajudados, também ter a humildade de estender a mão e pedir, olha, me ajuda porque eu não estou conseguindo. Então, ser solidário com as pessoas é algo, um valor riquíssimo que precisamos cada vez mais cultivar. O amor, dizia Santo Agostinho, né? A medida do amor é amar sem medida, né? Ter essa importância do amor, a solidariedade incondicional às pessoas. A liberdade, ser livre no sentido social, de expressão, né? Da sua opção sexual, de tudo. Então, ser respeitado, ser respeitoso e viver a sua liberdade com a sua plenitude. E, fechando tudo isso, a verdade e a cidadania. Né? Ser um cidadão de bem, fazer aquilo que você tem que fazer quanto direito e exigir aquilo tudo que você tem enquanto, né, direito, enquanto obrigações aí que você tem. Nem tem outras tantas coisas que eu poderia citar aqui. Um abraço, até a nossa próxima aula e fiquem com Deus.